vocês acompanharam aí na vinheta do nosso vídeo. Gostaria de aproveitar já nesse momento mais uma vez, pedir para que você venha se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba esse conteúdo em primeira mão. Então, que bom nós estarmos aqui na nossa Escola de Instrumentação Cirúrgica Oftalmológica. Como vocês já sabem, eu sou o Tom, tenho expertise aí de mais de 20 anos na área da instrumentação. Estou aqui para te entregar um conteúdo de valor. E hoje nós vamos falar sobre tempo cirúrgico. É importantíssimo o instrumentador cirúrgico entender sobre os tempos cirúrgicos. E para iniciar nossa aula, eu gostaria que vocês pudessem já, vou deixar aqui nos cards, vídeo falando sobre instrumentação cirúrgica oftalmológica, a importância de você entender essa especialização que é maravilhosa, né? Nós realizamos a instrumentação geral e aí partimos para as nossas especializações. E eu atuo diretamente na área de oftalmologia. Como vocês estão vendo aqui, esse é o órgão responsável, o olho, onde nós atuamos sobre a instrumentação cirúrgica oftalmológica. No canal também nós temos vídeo de anatomia, é importantíssimo você entender isso, entender um pouco, conhecer as partes principais do olho. Mas sem enrola, vamos para o tema de hoje, que é tempos cirúrgico. Entender que toda cirurgia nós temos início, meio e fim. E para falar um pouquinho sobre os tempos cirúrgicos, eu gostaria de perguntar para vocês que estão aqui, coloca aqui no comentário. Você entende, você sabe o que é os tempos cirúrgicos? Então nós vamos falar hoje sobre os tempos cirúrgico. Então, nós temos 4 tempos principais, se você observar nesses tempos operatórios. Tom, o que são os tempos, né? Toda intervenção cirúrgica são realizadas em 4 tempos principais. Então é o seguinte, primeira coisa que nós temos que entender, nós temos 4 tempos principais. E isso facilita o desenrolar de qualquer procedimento cirúrgico, tanto para a equipe médica, quanto para a equipe dos anestesiologistas, quanto para a equipe dos instrumentadores cirúrgicos, para que realmente você possa montar as mesas da forma adequada, sequencial da cirurgia. Eu tenho um método que é o método, nós já vamos descendo aqui, ó, que é o método PAC. O que é o método PAC? É o pensar antes do cirurgião. Dentro disso, você vai compreender que nós, instrumentadores, na área de oftalmologia, temos que ter, tanto as outras áreas de instrumentação geral, um pensamento voltado para a proatividade. Pensar antes do cirurgião é você entender que nós temos o quê? Um planejamento cirúrgico. Dentro desse planejamento, eu tenho uma rotina. Então, vou deixar aqui para vocês também um card falando sobre a minha rotina. O que eu utilizo, os passo a passo, o que eu faço para que eu venha se tornar um profissional de qualidade na equipe onde eu atuo. Então, o instrumentador cirúrgico tem que ter isso muito claro no seu dia a dia na instrumentação. Primeira coisa, a cirurgia é dividida em tempos cirúrgicos, 4 tempos principais. Dentro desses tempos principais, nós praticamos o método PAC, que é o pensar antes do cirurgião. Então aqui eu tenho o conceito da proatividade, ou seja, eu estou um passo à frente de toda a equipe, principalmente o cirurgião principal, porque eu tenho uma responsabilidade de fazer a melhor instrumentação ali naquele procedimento proposto. Eu digo que é uma orquestra, né? Se realmente você está dominando a sua mesa, se você domina o ambiente cirúrgico, se você entende a técnica cirúrgica, isso daqui se torna muito fácil. E o principal objetivo aqui é você compreender isso. Dentro dos tempos cirúrgicos, nós temos o método PAC,
temos uma rotina e dentro da rotina nós temos o método IMF. Tom, o que significa o método IMF? Todo procedimento cirúrgico tem início, meio e fim. E dentro desse método IMF eu ensino sobre a minha metodologia na oftalmo, que são as etapas. Quando eu respeito os tempos cirúrgicos, quando eu exerço o método PAC na instrumentação, quando eu tenho uma rotina, quando eu exerço o método IMF, que é início, meio e fim, eu jogo dentro da oftalmologia e eu tenho etapas. Por que é importante, Tom, eu entender sobre etapas? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês. Eu pego as cirurgias de oftalmologia, transformo ela em etapas e coloco isso dentro de um infográfico para facilitar a tua vida que está aí como instrumentador cirúrgico oftalmológico. Então, quando nós compreendemos todo esse contexto, o nosso dia a dia se torna muito fácil na oftalmologia avançada quando diz respeito à instrumentação. Então, passando esse exposto, o que é importante você entender? Nós temos algumas fases durante a cirurgia que é importante você conhecer, até para você saber correlacionar o tempo que está sendo feito aquele procedimento e os instrumentais que são necessários para aquela cirurgia. Então, tem muito conteúdo aqui no canal. Nosso olho, o órgão onde nós atuamos na instrumentação cirúrgica, é a coisa mais linda possível. Por quê, Tom? Porque aqui são realizados vários procedimentos cirúrgicos. E todo procedimento cirúrgico tem que ser respeitado os tempos cirúrgicos, o método PAC, o método IMF e as etapas para que realmente você se torne um profissional. Por que os meus treinamentos, os alunos conseguem aprender de verdade? Porque eu trabalho uma metodologia que ensina o aluno a compreender o contexto onde ele está inserido. E não só entregar meramente pinças. Nós temos profissionais aí que realmente entregam pinça, mas nós não. Nós somos profissionais capacitados, qualificados para verdadeiramente exercer a função de instrumentadores. Então, nos tempos cirúrgicos, você tem que entender isso. Nós temos, dentro dos tempos cirúrgicos, lembra que eu falei que eu transformo em etapas? E respeitando isso, o primeiro tempo cirúrgico que nós temos é a diérese. Tom, o que é a diérese? Qual que é esse tempo cirúrgico? Aonde que ele entra aqui nas etapas cirúrgicas do procedimento? Quando a gente fala de diérese, a gente fala de rompimento da continuidade dos tecidos. Pode ser classificada em mecânica e física. Então é importante você entender isso. Então a diérese pode ser classificada em mecânica ou física. Quando você vai iniciar, por exemplo, um procedimento, eu digo do ponto de vista mecânico, a diérese ela é feita com um instrumental cortante, como bisturi, tesoura ou outros instrumentais específicos. Na oftalmologia, nesse primeiro tempo, vamos começar a raciocinar aqui as coisas. Então eu tenho 4 tempos principais, o primeiro dele é a diérese, ela pode ser classificada em física ou mecânica. Por exemplo, quando nós falamos do ponto de vista mecânico, o cirurgião pode estar utilizando um cabo de bisturi para poder fazer o rompimento daquele tecido. Ou, simplesmente, ele pode estar usando tesouras. Dentro disso, na oftalmologia, o que nós relacionamos? Se eu vou realizar um procedimento cirúrgico, que o cirurgião vai utilizar para fazer a diérese
tesoura, o que eu tenho que ter na mesa? Responde aqui nos comentários, coloca aqui por gentileza, o que eu tenho que ter na mesa? Vou dar um segundinho para que você venha me falar aí. Isso mesmo, tesoura. Se ele vai utilizar um bisturi, o que eu tenho que ter na mesa? Coloca aí nos comentários. Isso, um cabo de bisturi com uma lâmina adequada. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal ensinando como montar o cabo de bisturi. Como que você vai montar este cabo, colocar aqui a lâmina no cabo. É importante você entender para evitar cortes, né, acidentes durante o procedimento cirúrgico. Eu digo que durante a diérese mecânica, olha que legal, nós temos pontos de vista aqui que é importante. Nós temos a punção e nós temos também a secção. Tom, mas eu não sabia disso. Eu só sabia que tinha diérese. Então, ó, na diérese nós temos ela dividida em mecânica e física. Dentro da mecânica nós temos os tipos, né, de variado, como punção e secção. Tom, me fala sobre punção. Então, por exemplo, quando o cirurgião, no momento ali do início do procedimento, ele utiliza uma agulha, um trocáter. Então, você está falando de quê? De um procedimento de um tempo diérese, mecânico, punção, e aí um exemplo utilizando uma agulha. Secção. Então, por exemplo, Tom, quando o procedimento está sendo realizado ali com cabo de bisturi, está cortando, então ele está realizando uma diérese, que é o tempo cirúrgico, mecânica e secção. Então ele está cortando ali. Nós temos também dentro aqui da diérese mecânica outro ponto de vista, que nós chamamos de difusão. Ó, difusão. E nós temos também, é importante vocês entenderem, sobre a curetagem. Então, olha isso. Por que é importante nós entendermos os pontos cirúrgicos? Além disso, nós temos também a dilatação. Então, olha que interessante. Por que é importante nós estudarmos, conhecermos? Eu vejo muito isso no dia a dia. O profissional fala, tem 4 tempos cirúrgicos. Quais são esses 4 tempos? Isso, aquilo, aquilo e aquilo. Mas cada tempo cirúrgico tem as suas divisões e subdivisões. E é importante isso, principalmente para que nós possamos pegar os nossos procedimentos cirúrgicos, vocês vão entender, dividir em etapas, para que realmente você compreenda o que está sendo realizado naquele momento. Eu digo que dentro da diérese, quando a gente fala sobre essas etapas, e é importante vocês conhecerem, então vamos lá. Nós temos a diérese mecânica e física. Dentro dessas duas classificações, nós temos a mecânica, que pode ser punção. Então aqui ele vai utilizar, por exemplo, uma agulha. Nós temos a dilatação, por exemplo, usar uma cânula para abrir um canal ali. Então ele está realizando ali a diérese. Tem uma secção onde é feito corte. Difusão, se vocês observar aqui na difusão, imagine quando o paciente vai realizar aqui uma cirurgia no procedimento do olho. Então ele tem que fazer aqui toda a peritonia. Então ele utiliza o quê? Ele utiliza tesouras para poder ir abrindo, né, afastando os planos anatômicos ali, para que realmente ele consiga chegar até o local onde ele quer realizar o procedimento. Então você faz o afastamento das bordas para que ele tenha acesso. Depois ele coloca ali um blefarostato, né, que é um afastador. Nós temos, por exemplo, a curetagem. Então, tem um procedimento cirúrgico dentro da oftalmologia, por exemplo, um calásio, que ele faz a secção ali, mas ele precisa fazer a curetagem daquele procedimento. Então, é importante você entender isso. Quando nós realizamos, né, todos esses tipos aqui de mecânico, que é realizado na diérese, outra coisa que é importante nós entender, que ela pode ser térmica ou crioterapia. Dentro disso, Tom, o que é a parte de térmica, né?
nós observamos isso? Diz aí, coloque aqui nos comentários. Nós pegarmos aqui, ó, a física. Vamos aí, vocês que estão aí comigo aqui nessa primeira etapa dos tempos cirúrgicos, diz aí para mim. Vamos lá. Você viu falar sobre o tempo cirúrgico de diérese, o início do procedimento? Sim ou não? Você que está chegando agora aí, diz para mim, por gentileza aí. Você viu falar sobre os tempos cirúrgicos? Então, ó, os tempos cirúrgicos nós temos ali utilizado, né, nas intervenções cirúrgicas, e nós estamos falando aqui sobre esses tempos. O primeiro tempo que nós estamos trabalhando aqui é a diérese. Dentro da diérese a gente tem a parte mecânica e física. A mecânica, nós temos a subdivisão, pode ser por punção, dilatação, secção, difusão, curetagem. E nós temos a física também. Então, dentro da física, da diérese, ela pode ser realizada por algumas formas térmica ou por crioterapia, laser. Então, dentro desses procedimentos, por exemplo, me dê um exemplo aí de física. Vamos lá. Se você observar aqui, ó. Então, nós temos laser, nós temos ela térmica, nós temos crioterapia. Então é importante nós entendermos isso. Tom, me dê um exemplo da diérese através térmica. Lembra quando nós, no procedimento cirúrgico, utilizamos o corte ali, você liga o cautério, né, o bipolar, você faz os procedimentos para iniciar. Então você pega uma canetinha de bisturi elétrico e você vai fazendo os cortes. Nós temos também a questão da crioterapia, onde o resfriamento intenso e repetindo da área onde vai ser feito o procedimento, se você observar aqui, ó, ele faz toda a questão desse corte. E a diérese também, ela pode ser feita a laser, né? Nós temos procedimentos, consiste um bisturi que emprega um feixe de radiação infravermelha aqui com intensidade, e o mais empregado que nós temos é os... Me diz aí, você sabe qual é o mais empregado laser nos procedimentos cirúrgicos? O de CO2, ele é facilmente absorvido pela água, vaporizando com um contato. Então, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que no início do meu procedimento, o primeiro tempo, eu tenho o quê? A diérese. Tom, o que é a diérese? É o rompimento da continuidade ou dos tecidos. Pode ser classificado, eu sempre digo, em mecânica e em física. Então é importante você entender isso. Nós temos também o segundo tempo cirúrgico. Então nós temos 4 tempos principais. Tom, qual é o segundo tempo cirúrgico? E isso que é, ó, Deixa aí nos comentários que a gente vai ter a parte 2 do nosso vídeo. Tá bom? Então acompanhe os nossos vídeos aí que nós vamos ter a parte 2, dando continuidade aos tempos cirúrgicos. Um abraço.